Entrevista de Oda. Olá pessoal, Oda deu uma entrevista para a revista Shonen Jump 434. Junto com Oda temos o mangaka Aoyama, criador de outra série renomada no Japão chamada Detetive Conan. Separamos em 3 partes para não ficar muito grande o vídeo. E já peço desculpa por qualquer erro de leitura, os textos são muito grandes. Parte 1 da entrevista de Eiichiro Oda para Shonen Jump 434. Entrevistador pergunta: eu gostaria de ouvir sobre quando você começou a serialização de One Piece. Quando você publicou o primeiro capítulo, o que estava acontecendo? Oda responde: comecei a serialização de One Piece em 1997, 2 anos antes disso, Dragon Ball acabou. Para nós isso foi um choque, e houve uma época em que os novatos começaram uma briga pelo espaço de Dragon Ball dizendo eu quero esse espaço. Então, por 2 anos foi uma repetição de cada mangá sendo destruído ao ser comparado a Dragon Ball e eu finalmente sobrevivi. Naquela época, Dragon Ball e Slam-Dunk acabaram e houve um período em que as pessoas achavam que a Jump estava com problemas. A capa da Jump foi publicada na edição em que minha serialização começou e ao lado da imagem de One Piece estava escrito Magazine Supera Jump. Não era minha responsabilidade, risos, mas lembro que achei muito frustrante. O espírito competitivo que a Jump criou. Entrevistador pergunta: o que você acha dos outros que também fizeram um grande sucesso? Oda responde: um tempo depois de Dragon Ball terminar, no mundo dos mangás Shonen Detective Conan e Kindaichi Shonen no Jikembo eram os 2 melhores. Detective Conan estava sempre ganhando. Pelo menos do meu ponto de vista, é isso. Na época, o trabalho que deu suporte para levar a Jump a voltar ao que era foi Rurouni Kenshin, Watsuki Noburiro. Eu era para Watsuki Sensei como um assistente. Serei direto. Tivemos a sorte que nossos veteranos estavam liderando o mundo dos mangás com mangás focados em batalhas, então todos diziam um mangá misterioso não pode ser o topo dos mangás shounen. Até o Watsuki Sensei assumiu uma postura de mangás que não estão bem no centro como o meu não podem ser o topo da Jump. Por isso, durante esse tempo todo eu sempre vi Detective Conan como um inimigo, então eu não li. Sempre ficava pensando eu vou te derrubar. Risos. Não, sério, até agora eu sempre pensei no Aoyama, autor de Detective Conan como um inimigo. Risos. Nós sempre olhávamos para todo o mundo dos mangás e quando olhávamos para o topo, Detective Conan sempre estava lá. Eu estava na posição de Júnior, então eu sempre estava ciente disso. Mas é verdade que uma vez que você está lá em cima, você não vê mais as coisas dessa maneira. Naquela época eu estava realmente desesperado, não sei o que aconteceu. Quando a serialização começou eu estava fazendo o melhor que podia, o que me fez parar de olhar ao meu redor. No final, uma vez que você começa com a serialização, você não pode mais assistir as coisas ao seu redor. Eu realmente respeito o Aoyama por estar fazendo isso durante tanto tempo. Entrevistador pergunta: você já pensou nos jovens mangakas como seus rivais? Oda responde: eu consegui atingir o estado mental de eu sou eu e os outros são os outros apenas alguns anos atrás. Até agora eu sempre soube que se One Piece não fosse publicado os leitores ficariam desapontados. Mas, ultimamente existem jovens autores que estão criando na Jump e sempre que estou descansando eles são uma espécie de suporte para mim. Então, eu tenho sentido o peso dos meus ombros sair. É por isso que eu não me importo com os mangás dos outros. Parece que há espaço para encarar meus fãs no meu próprio ritmo. Aoyama responde: você tem estado muito ocupado ultimamente, não é? Oda responde: eu me pergunto, por quê? É o sistema ruim do Jump? Risos, eles nos fazem competir. Se você desenhar algo ruim acaba sendo um one-shot. Eu acho que a Jump provavelmente mostra os rankings de popularidade e de vendas para os autores para provocar seu espírito de luta. Isso é algo que eu tenho me perguntado desde que comecei a serialização. Acho que é porque todo mundo quer saber se eles vão sobreviver. Entrevistador pergunta:
Qual é a pressão que você carrega ao ser a cara da Shonen Jump? Oda responde: zero pressão. Eu sempre pensei nisso, como fazer as coisas do meu jeito. Minha maneira de pensar quando meu espírito de luta era forte era de que tudo era problema meu, incluindo onde termina ou se a popularidade cai. Entrevistador: é difícil de imaginar. Oda responde: certo. A quantidade de coisas que tenho que carregar é aterrorizante se eu pensar com calma sobre isso. Acho que as únicas pessoas que podem sobreviver são as que têm esse tipo de personalidade. Entrevistador pergunta: o que você pensa sobre os traços de Detetive Conan? Oda responde: é atraente. É realmente atraente. Eu sempre pensei que era realmente único, mesmo quando eu só conhecia desenhos. Apenas desenhos únicos e incomuns podem sobreviver no mundo dos mangás, certo? Tem um charme que pode agradar não só as crianças, mas também os adultos. Sempre achei normal que fosse um sucesso. Oda sobre os Gorosei: eu os fiz aparecer há muito tempo, mas mesmo se eu pensar naquela época, acho que seus designs não foram um fracasso. Embora eles ainda sejam personagens que não apresentaram seu verdadeiro valor. One Piece Team. Entrevistador: nos animes, há muitos dubladores impressionantes. Alguns exemplos são Yamaguchi Kappei, dublador de Kudou Shinichi, Kaito Kid Usopp, Ikeda Shuichishi, que dubla Kai e Shanks, Furuya Toru, que dá voz a Muro e Sabó, Otani Ikui, dubladora de Mitsuhiko e Chopper, etc. Oda responde: quando eu vi filme Halloween no Anayomi recentemente, eu fiquei surpreso ao ver que muitos conhecidos estavam presentes no filme. Até Yamaguchi Yuriko, que tem o papel de Nico Robin, apareceu. Em Dressrosa, no anime havia muitos dubladores que se sobrepunham. Aya Shibara. Megumi, que tem o papel de Aibara Ai, fez o papel de uma personagem chamada Rebecca. Em One Piece há momentos em que os Nakamas têm que se separar, então até personagens normais ficam longos períodos sem aparecer. Isso acontece com bastante frequência. Por exemplo, Sanji uma vez ficou 3 anos sem aparecer no estúdio de dublagem. Risos: eu não achei que o anime iria continuar por tanto tempo e os dubladores também estão ficando velhos. Outro dia Tanaka Mayumi, Luffy, disse preocupado o que vai acontecer se eu morrer. E Nozawa Masako, Kureha, disse a ela: se você morrer eu pego o seu papel. Risos. Em momentos de comemoração, nós nos reunimos. Geralmente é self-service. Eu digo a eles que vou fazer uma festa de takoyaki. Então eu cozinho sozinho ignorando os outros. Risos. Entrevistador diz: Oda Sensei respondeu em uma entrevista passada que fica muito mais feliz quando está perto da equipe do anime, então tenho a impressão de que você tem uma grande afinidade com a equipe do anime e com os dubladores. Oda responde: sim, faz tanto tempo desde que o anime começou, então é normal que eles se tornem como parentes meus. Até meus filhos os conhecem desde pequenos, então eles se associam à minha família. Oda ainda sobre os dubladores: eu mudei Chopper para um personagem mascote depois de ouvir a voz do anime. Eu tenho uma política de não querer desenhar mascotes, mas a voz da Otani Ikui era muito fofa. Risos. Entrevistador pergunta: como você costuma se envolver nos filmes de One Piece? Oda responde: como todos os capítulos da história estão conectados e sequenciados, então, normalmente eu não quero pensar em uma história diferente. Se eu ficar pensando muito no filme eu não posso continuar com o mangá, então é difícil. Mas para fazer One Piece popular eu sei que tenho que trazer novos fãs, fazendo o mundo falar sobre um novo filme uma vez a cada 3 anos. Mas é muito difícil. Se eu tiver que fazer isso eu vou ser muito exigente, eu conheço minha própria personalidade, embora no começo eu não quisesse. Risos. No fim das contas, eu acabando estando envolvido no processo de propaganda, verifico o volume nos cinemas e o tempo que leva, verifico tudo, também observo os layouts dos cartazes. Dito isso, tenho pena dos meus juniores, porque eu criei uma cultura na Jump de que, se o autor se envolver o filme será um sucesso,
Então eles estão sendo chamados para isso. Mas inesperadamente os jovens mangakas estão gostando muito. Entrevistador pergunta: o que você acha do seu protagonista? Oda responde: para mim ele é o personagem mais fácil de desenhar. Eu sabia que ele seria o personagem que ficaria mais tempo comigo. Para o vídeo não ficar muito longo, esta foi a primeira parte de 3 que estaremos trazendo ainda hoje no canal. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima e valeu!